Editorial. As Bernaldetes e as Alcidetes andam espalhando nos seus grupos de WhatsApp que eu disse que se ele ganhasse para prefeito, ganharia para governador, e que o Bernal será governador desse estado. Sinceramente, não sei como que essa turminha de cupinchas, xiitas fundamentalistas, conseguem tirar essas ideias malucas na tentativa de fazer o povo acreditar em histórias fantasiosas como essa, que, segundo eles, dá a entender que virei a casaca para as bandas desse maluco que reputo como cópia fiel do desse estado. Mas vou explicar essa conversa para que eles e o patrão deles não fiquem se iludindo, certamente imaginando que ainda exista futuro para um administrador irresponsável e desastrado que literalmente destruiu a nossa capital. Essa conversa saiu quando o Bernal venceu a eleição com aquela mentiraiada que a cidade não esquece. Conversei na época com meu amigo, Dr. Pedro Pedrocian, e ele me disse o seguinte: preste atenção nesse moço, B de Paula. Ele chegou ao poder sem precisar de ninguém. Chegou na força do povo. Essa foi a expressão que ele usou. E disse mais: se esse moço fizer uma administração do tipo arroz com feijão, o que significa o mínimo necessário, sem a preocupação de fazer grandes obras, mas terminar as que já estavam começadas e não deixar de fornecer merenda, kit escolar às crianças, pagar bem e em dia os servidores, não brigar com os professores, não deixar a cidade esburacada, desleixada, não roubar e não endoidecer com o poder, pode dizer em seus comentários, disse o Pedrocian, que em 2018 ele será um fortíssimo candidato a governador desse estado. Essa foi a conversa que tive com Pedro Pedrocian e que, num comentário que fiz na época, a reproduzi em minha fala. Mas vejam, os senhores, o tempo passou, Bernal enfiou pés pelas mãos, administra muito mal a cidade, é irresponsável com o funcionalismo, tem uma saúde que não atende às mínimas expectativas de nossa gente, nunca foi pontual com os kits escolares, muito menos com a merenda escolar, já se meteu em confusão logo de cara, saindo da Vila Progresso para comprar um apartamento milionário ao lado do shopping, sem explicar de onde veio a grana, ganhou fama de mentiroso perante o povo, não terminou obras, subiu o IPTU de forma astronômica, caiu no conceito público, porque até as suas maracutaias apareceram, entre elas aquela de receber e não pagar aquela velhinha catadora de recicláveis que era sua cliente quando ele era advogado. E nossa capital está um lixo só, escura, esburacada, e ele dando bafões, como por exemplo esse de sumir com mais de 3.000 doses da vacina contra a gripe H1N1. Ora, Alcidetes e Bernardetes, com um currículo desse, não fosse o Bernal protegido por uma parte do Ministério Público, qualquer ser humano normal já estaria na cadeia. E não se enganem,
o couro dele está jurado pelos vários crimes federais que fez, como o desvio de verba da merenda e agora com o desvio das vacinas, que, calculando por baixo, custou ao Ministério da Saúde mais de 3 milhões de reais. E isso é verba federal. Não sei e nem consigo explicações porque contra ele as coisas não andam, não prosperam. Esse homem ou tem uma forte proteção na justiça ou tem proteção do capeta. É bem isso. Portanto, isso de vocês estarem espalhando em seus grupos que o B de Paula disse que o Bernal pode virar governador é uma conversa velha, velhaca e vencida, de quando essa coisa se elegeu e quando todas as mentiras que ele contou na campanha para nós, munícipes, ainda eram verdades. Só que o tempo acabou provando que eram mentiras, mas aí já havíamos caído no conto da política desse Pedro Malas Artes. Bernal ainda é segundo colocado nas pesquisas que simulam em Campo Grande como candidato a prefeito, porque ele está com a caneta na mão e tem um bando de puxa-sacos como vocês, alimentando nele uma esperança falsa que não mais se concretizará, porque o povo aprendeu a conhecer esse homem que é mais falso que uma nota de R$3. E não se iludam quanto ao fato de ficar alimentando esperanças perdidas, porque o B de Paula disse: eu não sou adivinho, não prevejo o futuro e nem faço previsões como faz quem lê sortes, buena dicha ou adivinhos. Não sou nenhum pai de santo e particularmente nem acho que minha palavra tenha o poder de influenciar ou mudar alguma coisa no cenário político. Vocês estão se iludindo e perdendo tempo. Vou usar o chavão do meu amigo Maurício Picarelli para que vocês possam entender. Deixem de sonhar. Quem avisa, amigo é. Vão caçar o que fazer, porque esta cidade terá o prazer de, num futuro muito próximo, acabar com essa malandragem que se instalou na nossa prefeitura e dar um sonoro pé na bunda de todos vocês. Bom dia.